Esse vídeo aqui, cara, eu queria compartilhar a ideia com você sobre o silêncio de Deus. Algo que é muito mal interpretado tanto dentro quanto fora das igrejas. E a gente fica especulando coisas que a gente não tem que especular. O nome, por si só, ele já diz muita coisa. Só que às vezes a gente num afã ou numa motivação de querer agradar nas pregações, a gente acaba passando uma mensagem para o povo e essa mensagem ela vai se multiplicando onde não é realidade, onde não é a verdade. Mas antes da gente falar do silêncio de Deus, a gente precisa entender, porque isso também é uma dúvida e é um tabu na nossa sociedade, que Deus, ele fala. Deus, ele fala de várias formas com os seus filhos e até com as criaturas. A gente entende que Deus, ele é o criador de todas as coisas e nós somos criaturas. E aí existe toda uma explicação teológica por trás disso, de que algumas dessas criaturas de Deus vão se tornar filhos de Deus. Eu não quero me ater a isso. O fato é que Deus, ele se comunica com o ser humano. Como? Isso é um tema para um próximo vídeo, mas eu vou falar algumas coisas aqui, como Deus, ele pode falar com o ser humano. Deus, ele pode falar com o ser humano através de sonhos. Deus, ele pode falar com o ser humano através de uma revelação. Deus, ele pode falar com o ser humano através da sua criação. Ou seja, você já sentiu ou você já esteve em contato com a natureza, ou subiu numa trilha, ou foi num lugar muito bonito, ou até mesmo na praia, e sentiu aquela paz insana dentro de você? Sentiu uma sensação diferente, uma sensação boa, uma sensação gostosa, justamente pelo fato de você estar em contato com a criação. E assim como essa criação de Deus nos traz algo bom, nós também somos criação desse Deus. E esse Deus, ele fala conosco. Nós somos instrumentos desse Deus. Então Deus fala aí entre sonhos, revelações, profecias, eu creio em profecias, e na própria criação dele. Mas a gente vindo agora para o silêncio de Deus, o que normalmente se fala? E se você der um Google aí, vai ser isso que você vai achar, e na maioria das igrejas vão falar isso, que o silêncio de Deus, ele é uma resposta. Não, cara. O silêncio de Deus não é uma resposta. Vamos parafrasear aqui. Quando a gente era pequeno e a nossa mãe ou nosso pai deixava a gente de castigo. Ah, vai ficar 5 dias sem videogame. Minha mãe faz isso comigo. Vai ficar 5 dias sem videogame. Ou vai ficar 5 dias sem descer pro play, pra ir pra rua. Ou, quando eu morava em prédio, né? Quando eu morava na rua, vai ficar 5 dias sem ir pra rua. E aí eu sempre tentava sair do castigo. Ah, mãe, posso sair do castigo? Ela ficava quieta. Silêncio. O silêncio não é resposta. O silêncio, ele pode ser interpretado de duas maneiras. Ou a resposta já está intrínseca no silêncio, ou seja, a gente já sabe a resposta. No caso do castigo, eu já sabia a resposta. Mãe, posso sair do castigo? Ela estava em silêncio. Eu poderia interpretar, não, ela não quer que eu saia do castigo. Só que o silêncio não é nem que sim e nem que não. Quer dizer que a última palavra dela é que está falando. Isso no exemplo da minha mãe. E o silêncio de Deus, às vezes, Deus, ele já nos deu a resposta e a gente quer pedir a Deus algo que ele já deu a resposta. Ou seja, a gente está querendo manipular a vontade de Deus, querendo que ele mude de vontade. E aí Deus entra em silêncio. E ele não responde, porque ele já respondeu e a gente só não quer ouvir, porque a gente quer que a nossa vontade seja feita e não a dele. E eu já falei sobre a oração. Depois você volta lá no vídeo e vê sobre a oração, que você vai ver como é estar debaixo dessa vontade de Deus, como que você ora para esse Deus. Não é para fazer a nossa vontade, é para fazer a vontade dele. Então se ele já respondeu e a gente vai pedir alguma coisa para ele que ele já respondeu, ele não vai responder, porque já está respondido, ele vai ficar em silêncio. E o segundo ponto, que é o principal, que é o que mais mal interpretado, o silêncio de Deus é silêncio. Se Deus não respondeu a sua oração, não teve resposta ainda, não é pra você fazer nada. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que ora a Deus pedindo algo e aí mete os pés pelas mãos e faz alguma coisa antes de Deus responder e acaba quebrando a cara, se frustrando. E depois fala, poxa, eu orei a Deus, o silêncio de Deus já era a resposta, me apareceu uma oportunidade, eu achei que era de Deus, fui e quebrei a cara. Só que a gente esquece. Quando a gente crê nesse Deus, a gente esquece que existe uma força contrária. E essa força contrária, a dizer, a saber, Satanás, ele só tem 3 funções. E você sabe muito bem quais são, e eu vou citar: matar, roubar e destruir. O Satanás, ele não pode ler o seu pensamento, mas se você ora pedindo, ele também consegue ouvir e manipular as coisas para te enganar. E às vezes a gente cai igual um trouxa, tá ligado? A gente cai. E aí a gente ora a Deus por algo,
Deus fica em silêncio, aí nos aparece uma oportunidade, a gente acha que essa oportunidade é a resposta de Deus, mas não é. A gente vai, Deus não falou nada, Deus está em silêncio. E aí quebra a cara e culpa quem? Culpa Deus. E Deus, irmão, tá pouco se lixando pro que você acha ou pensa. Que a gente tem a loucura, a gente tem a insanidade de achar que Deus tem pena da gente, mano. Não, mano. Deus não tem pena da gente. A gente não é um bichinho de pelúcia de Deus, que nem muitos pastores, coaches dizem por aí. Nós somos criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Pegou a visão? A gente precisa entender que quando a gente quer algo, primeiro ponto aqui desse vídeo que eu quero passar de mensagem, quando a gente quer fazer muito algo, a gente precisa se colocar debaixo da vontade de Deus, ou seja, a gente precisa orar a esse Deus, a gente precisa pedir a esse Deus, buscar respostas e soluções para esse Deus. E só depois dessa resposta, com certeza, irmão, com certeza, se a resposta for sim, você pode ir tranquilo, porque a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: as bênçãos do Senhor, toma posse disso aqui, mano, as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. As bênçãos do Senhor ela não vai acrescentar dor. Se você conquistou algo achando que é de Deus e perdeu e doeu, não era de Deus. Olha que simples interpretar as coisas de Deus. Se você conquistou algo, que esse algo que você conquistou, uma outra pessoa teve que sofrer, teve que gemer, teve que foi doloroso pra outra pessoa, esse algo não é bênção pra você, mano. Se outra pessoa teve que perder pra você ganhar, como isso pode ser algo de Deus? Isso é uma insanidade, entendeu? Então, vou me ater aqui e voltar pro tema desse vídeo. O silêncio de Deus não é resposta. O silêncio de Deus é silêncio. Se Deus está em silêncio em sua oração, a oração que você faz a Ele, os pedidos que você entrega a Ele, se Ele está em silêncio, não se mova. Confia no processo. Continue orando. Continue perseverando. Continue caminhando que Ele vai responder. Como que a gente se sustenta nisso daqui? Na base do evangelho. E olha que a base do evangelho, se você não é crente, é a mesma base do milagre. A base do evangelho é a fé. E a base do milagre é a fé. Porque o próprio Jesus, quando ele fazia qualquer milagre, ele falava: se tu tiveres fé, se tu tiver fé, tu vai receber, cara. Tu vai receber. Então é essa fé genuína em Cristo que vai nos fortalecer, que vai nos manter firme nessa caminhada, nessa espera, nesse silêncio de Deus. Existe um período na Bíblia, e algumas Bíblias até sinalizam isso em páginas em branco, que houve ali um silêncio de Deus. Deus não falava mais com o povo, nem com os profetas. Deus ele entrou em silêncio. Foi ali um hiato de Deus entre o Velho e o Novo Testamento ali, se eu não me engano, se não me falha a memória. Me corrija aqui nos comentários se é isso mesmo. Houve esse hiato de Deus. E nesse hiato de Deus, Deus estava em silêncio. Você não pode ficar, Deus... Não, tá em silêncio. Espera no Senhor, que quando for a hora, vai chegar. Você vai tomar posse disso, se for da vontade de Deus. Irmão, eu quero finalizar esse vídeo, que você já entendeu a mensagem, dizendo: se coloque embaixo da vontade de Deus. Faça da vontade dele a sua vontade. Para de querer manipular Deus ou tentar manipular Deus. Você não vai conseguir. Você vai perder, vai quebrar a cara, vai se frustrar e vai perder a fé. E vai apostatar como vários aí, irmão. Como vários aí. Então guarda a sua fé, cara. Guarde a sua esperança. Coloque a sua esperança nele. Continue orando, continue buscando. E se ele está em silêncio, se mantenha firme, se mantenha na posição e espere que ele responda a sua oração. Porque silêncio não é oração. Se esse vídeo fez sentido, comente aqui alguma coisa ou curta para trazer relevância. Mano, e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, um grande abraço e é nóis. Frau!